Hoje, gente, voltamos aqui a mais um vídeo aqui, continuando o Marcuse, Cultura e Sociedade, agora com o capítulo Industrialização e Capitalismo na obra de Max Weber. Certo? Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado pelos novos inscritos. Acho que pela velocidade que estamos indo de inscritos, a gente deve chegar a 600 inscritos, talvez ainda esse mês. Bom, o Max Weber, né, foi um sociólogo, um dos pais da sociologia, e a boa parte da sociologia dele foi construída dentro da ideia de criar uma teoria sólida para a sociologia, interpretando a sociedade moderna, né, sociedade contemporânea, industrializada, especialmente do ponto de vista dele como um alemão europeu, né, e que passou todo o processo de unificação e industrialização da Alemanha. E ele também viu a Primeira Guerra Mundial, né? Então ele viu a Alemanha ser derrotada na Primeira Guerra Mundial. De certo modo, morreu em 1920, ele defendendo, ele chegou a ser parlamentar lá, defendendo, de certo modo, a necessidade de ascensão de um líder forte, né? Que tem um pouco a ver com a teoria dele. Infelizmente, o líder forte que apareceu na Alemanha foi o Hitler, mas vamos lá. Então, ele vai dizer que período do capitalismo pela redução da qualidade em quantidade. Certo? Então, como era um pensador que valorizava muito o uso da razão para a resolução dos problemas, né? Então ele via como o capitalismo estava se desenvolvendo, aí na visão do Marcuse, é claro, interpretando Weber, que a qualidade produtiva estava sendo substituída pela quantidade, já que o cálculo racional passou a ser cada vez mais utilizado na manutenção do sistema. Então, bom, de início, ele no pensamento burguês tradicional é preservado, né, é valorizado a iniciativa do empresário, e a vida burguesa estava ligada à chamada ascese intramundana. Ascese intramundana, que seria uma valoração religiosa, né, em que o indivíduo, né, o sujeito empreendedor, ele faz aquilo não pela realização pessoal, pelo lucro, mas pela possibilidade, né, de ser um dos escolhidos pela divindade para ganhar o reino dos céus. A racionalidade capitalista desenvolvida ainda é a razão gerada na ascese intramundana? Isso é o Marcuse perguntando. E diz, né, penso que a resposta a essa questão é negativa. Por quê? Veja que o Marcuse está analisando isso nos meados dos anos 60, né, 1960, século XX, e o Weber, ele já dizia, quando ele escreveu a Ética Capitalista, o espírito capitalista e a ética protestante. A ética protestante e o espírito capitalismo. Tem até o vídeo no canal sobre esse livro, então dê uma olhada aí. Quando ele pensou essa ética protestante e o espírito capitalismo, ele já dizia que o capitalismo já estava se modificando para uma coisa diferente, que a motivação não estava mais nessa ascese intramundana. Aí fala da valorização no capitalismo industrial, produtivo do século XX, das mercadorias supérfluas, mais ainda hoje, porque as mercadorias supérfluas não são nem mais mercadorias, são serviços supérfluos. O capitalismo desenvolvido é construído sobre o sacrifício, né? A existência e a exploração da força de trabalho, tem que promover a acumulação e o trabalho, né? Promover a acumulação de um lado e o trabalho do outro. Então é um sistema de complementação entre a acumulação do capitalista e o trabalho do trabalhador. Aí ele fala que essas mercadorias supérfluas, elas estão ligadas a um conceito chamado de obsolescência planejada, né? Que é uma contrarrazão metódica que se torna necessidade social, que é a ideia do consumo constante, né? Então, se o capitalismo se concentrasse na qualidade dos produtos, ele tenderia a desaparecer como sistema econômico, porque o produto de muita qualidade não necessita de troca constante, nem de consumo constante. Daí a necessidade da quantidade, por isso que falou que a qualidade estava sendo substituída pela quantidade. Então você tem que produzir não sei quantos mil celulares por ano
para atender uma certa demanda. Se esses celulares forem de alta qualidade e que durem, sei lá, 5, 10, 20, seja infinito a quantidade de anos que ele dure, indeterminado, então você não tem a troca, a necessidade de troca constante. Que é isso que move, inclusive, essa obsolescência planejada, o que motiva ela, né? No desenvolvimento da racionalidade capitalista, a irracionalidade se torna razão. Razão enquanto desenvolvimento frenético das forças produtivas, conquista da natureza, ampliação da riqueza de mercadorias. Então, ele está dizendo que é uma coisa que a gente está sofrendo muito hoje, né, que é a questão da devastação ecológica, né, a poluição, essas coisas todas que seriam, né, que são resultados do próprio sistema, né? O sistema ele não é autossustentável porque ele não tem limite, né? Ele está sempre procurando a maximização. Então, por causa disso, você tem essa irracionalidade ligada ao uso da razão. Então, é racional trabalhar, né, tratar os objetivos organizacionais de maneira calculada, de maneira racional, mas se torna irracional porque não exerce nenhuma limitação em relação ao próprio processo. Então, é um problema que a gente está enfrentando hoje. Aí ele menciona os estados nacionais que tornam a agressividade represada, né, no sistema. E aí essa agressividade represada pode desembocar nas torturas e no genocídio. Evidentemente, como sempre aqui o Marcuse está se referindo aos sistemas totalitários da primeira metade do século XX, especialmente o nazismo, do qual ele e a galera de Frankfurt sofreu diretamente, né? Mas também o sistema stalinista, né? Então esses sistemas totalitários, eles, na ânsia de agir de maneira racional, incrementar a produtividade e tudo mais, o desenvolvimento, seja via capitalismo, via socialismo, acabava esmagando, né, via essa agressividade represada pela razão, essa é a questão, através de torturas, genocídios, né, ações que podem ser consideradas racionais, né? Um parêntese aqui, então, na escola de Frankfurt tem uma crítica muito forte a essa questão do uso da razão iluminista, atingindo o seu ápice justamente com a irracionalidade dos sistemas totalitários que levaram às guerras mundiais, né? Mas principalmente a segunda, né? Nem tanto a primeira, muito mais a segunda. O cálculo capitalista, em sua configuração formal mais racional, pressupõe, portanto, a luta do homem contra o homem. Então é preciso colocar os seres humanos lutando entre si numa competição animalesca para que o sistema funcione e seja provido de maior eficiência e razão. Então, normalmente, é uma coisa racional que gera uma coisa irracional, ou uma coisa irracional que move uma coisa racional. Então, nesse sentido, Max Weber vai dizer que é um elemento estrutural formal do capitalismo, que é o agir econômico racional, né? Então, só lembrando, Max Weber ele coloca a ação social como sendo de 3 tipos, né? A ação tradicional, a ação carismática, né? A ação emocional. Não estou lembrando a palavra exata. Mas é essa, né? Uma que seja mais de fundo racional ou emocional, uma de fundo tradicional, e a de fundo racional, que se subdivide em ação voltada para fins e ação voltada para valores, Então, o sistema econômico capitalista, ele seria o ápice justamente do sistema racional voltado para fins. Fato básico da separação dos trabalhadores dos meios de produção, simplesmente porque ela é a forma do progresso técnico da industrialização. Eu coloquei um comentário aqui, mas não consigo ler. Bom, de qualquer jeito, a ideia aqui é que o desenvolvimento tecnológico, de uma maneira geral, no capitalismo, nos sistemas econômicos vigentes, né, que foram criados pelo ser humano até o momento, cujo capitalismo é o hegemônico,
ele se desenvolve tecnicamente de maneira tal que acaba excluindo até a possibilidade da realização humana, certo? Então, a forma que, como nós nos submetemos ao sistema apenas por sobrevivência, acaba gerando essa irracionalidade. O capitalismo científico, mais matematizado, ou seja, de matemática, né, permanece como dominação matematizada, tecnologizada sobre pessoas. E o socialismo mais científico, tecnológico, é a construção ou derrubada da dominação. Ou pelo menos é o que pregava a escola de Frankfurt, que é de influência, né, marxista. Mas de qualquer jeito, nos dois sistemas, essa coisa do uso extremo da racionalidade para atingir os fins. Daí a ligação com a teoria do Weber. Max Weber destaca novamente que qualquer socialismo racional precisa simplesmente assumir e aprofundar a administração burocrática. Veja que todos os sistemas socialistas que surgiram, né, que foram experimentados durante o século XX, tinham como um dos elementos fundantes a relação com uma tecnocracia muito forte, né? E nesse aspecto é muito parecido com as tecnocracias de origem autoritária de direita também, principalmente aqui na América Latina. Então, esse pensamento burocrático ao extremo, que submete tudo à técnica, à tecnologia, estaria no fundo desse uso da razão para a manutenção do sistema, seja ele qual for. Calculando com precisão sempre crescente, né, todos os aspectos, a administração científica especializada do aparelho como dominação racional formal, eis aí a ponta, né, da reificação. Né? Então, o processo de reificação, que é coisificar, usando a razão, no caso aqui, seria esse processo em que cada indivíduo, né, cada sujeito, deixa de ser relevante individualmente e passa a ser apenas mais um número, né, mais um elemento num mecanismo de manutenção do sistema. A satisfação das necessidades é muito mais um produto lateral, certo? Então, é como se você tivesse que se submeter e aceitar o fato de que sua realização individual é secundária, certo? Ela é secundária no sistema. É um produto de acompanhamento subordinado ao lucro, certo? Então, enquanto está havendo o lucro, né, a lucratividade, a produtividade, a realização técnica, então a sua realização individual é secundária. Aí ele faz uma crítica à democracia publicitária, que é essa democracia em que o eleitor, o cidadão, o consumidor, ele é convidado a participar do sistema apenas naquele momento, mas acaba simplesmente reforçando o que já existe, né? Não há transformação, na verdade. É uma ilusão de transformação. Eu não estou dizendo que a democracia é ruim, mas que esse modelo democrático plebiscitário que ele está falando aqui cria a ideia de participação, mas serve só para reafirmar. Então, nas aulas, né, que eu fiz aqui, nos vídeos sobre a teoria das elites políticas, eu falo um pouco sobre isso. Então, à medida que nós aceitamos o sistema democrático como é, em que você tem que votar a cada tempo para eleger certos governantes, representantes, esse processo reafirma o próprio sistema. Então não tem nada de mudança revolucionária, né? A mudança é mínima. Certo? O sistema democrático eleitoral americano é o melhor exemplo disso, em que você tem de 4 em 4 anos mudando 6 por meia dúzia. Certo? As diferenças são muito pequenas entre um e outro. Aqui no Brasil também, até certo sentido, né? Então você pode simpatizar mais com um candidato ou outro, mas o sistema é que é reafirmado, certo? Mesmo quando muda a política geral. Tanto que, né, nós estamos em 2022, vai ter eleição. O atual governo não conseguiu fazer quase nada que prestasse por falta de vontade também, mas também porque as coisas que queria fazer não foram permitidas pelo próprio sistema. Né? O próprio sistema impede a realização plena dos desejos individuais, certo? Então, é a vantagem e a desvantagem do sistema em que
tudo é burocratizado, né? Tudo é tornado como um procedimento racional. A razão formal do aparelho administrativo técnico completo se subordina ao irracional. O que quer dizer com isso? Ele revela o caráter de aparência ilusória da moderna democracia de massas com sua pretensa igualização e assimilação dos contrastes de classe. Então, o que ele está criticando aqui, no caso, o Weber, sendo interpretado pelo Marcuse, né, é que esse modelo de democracia cria apenas uma ilusão de participação. E, na verdade, chega aos extremos da irracionalidade, como, por exemplo, né, o que vem ocorrendo em alguns países, inclusive o Brasil, ultimamente, em que, no ápice da irracionalidade, né, você pode dizer que foi eleito uma linha política, um político que é totalmente inapto para o exercício do cargo. Né? Mas está dentro do sistema, então tem que se aceitar. Parece evidente no âmbito da formação conceitual weberiana que a administração da sociedade industrial requer uma direção acima e fora dela. Abre aspas, toda administração necessita de algum modo de uma estrutura de dominação, pois para dirigi-la sempre é necessário entregar algum poder de mando a alguém. E aí se relaciona com as 3 formas de dominação que o Weber trabalha, né? A dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação burocrática ou racional. Assim, a meu ver, talvez, né, a essa altura de como o mundo está, talvez fosse mais prático entregar o controle das coisas aos robôs, né? Mas isso sou eu pensando alto. Em seu discurso de posse, né, como parlamentar, Max Weber definira o poder político do Estado Nacional como atribuição de valores e metas à economia. Por essa via, o capitalismo era definido como imperialismo. O capitalismo, com toda a sua racionalidade, ou justamente por causa de sua racionalidade específica, culmina em uma ponta irracional, né, reafirmando o que foi falado antes. Ela nega a si mesma em sua realização plena. Certo? Então, novamente, por que isso? O capitalismo se desenvolveu ao longo do século XIX de tal forma que quando chega no início do século XX, gera inevitavelmente a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a ascensão dos totalitarismos e a própria Revolução Socialista. Então todas essas coisas seriam consequências da maneira como o capitalismo se desenvolveu racionalmente, segundo a análise feita aqui pelo Weber a partir da interpretação do Marcuse. Então, quais são as condições do capitalismo? Né? Retomando, a iniciativa empresarial privada. 2. O trabalho livre. A existência de uma classe obrigada a vender seus serviços economicamente sob a imposição do flagelo da fome. O capitalismo se amplia na luta competitiva de poderes desiguais, mas formalmente livre. Então, o capitalismo surge, né, no final do mundo medieval como sendo uma afirmação da livre iniciativa, da possibilidade de alguém ascender de onde estava, né, de onde sua origem, para um patamar diferente, maior, menor, mas diferente, que pudesse mudar. Mas à medida que ele se desenvolve com essa afirmação de livre iniciativa, acaba gerando também essa diferença entre o capitalista, o empresário, e o trabalhador que vende a força de trabalho. Então ele fala, é uma luta competitiva, mas desigual, porém livre, certo? Que aí gera problemas sérios em relação a, por exemplo, o uso fruto da própria racionalidade do sistema, certo? Enquanto que o rico, né, o empresário, o capitalista e tal, tem os recursos e as maneiras de usufruir das leis, né, do Estado, do sistema, o trabalhador ele tem poucas maneiras de usufruir. Ele poderia mais se tivesse o acesso, mas essa é a questão dessa luta desigual que ele está falando. Normalmente, a dominação do homem sobre o homem, que acaba reproduzindo a escravidão. Os valores específicos do capitalismo definidos como puras racionalidade formal, gera contradição entre racionalidade formal e material, cujo reverso é a neutralidade da razão técnica em face de todos os valores exteriores a ela. É como se fosse uma racionalidade impessoal. Por sua vez, essa neutralidade possibilitaria a Max Weber aceitar o interesse
reificado, né, codificado da nação e seu poder político como valores que determinam a razão técnica. Então, finalizando as ideias aqui, toda vez que o sistema se afirma como racional, ele promove, pode promover, né, uma coisificação dos indivíduos como parte do processo, né, como mecanismo, né, como dispositivos dentro de uma máquina mesmo. Ele diz que haveria uma indiferença em relação ao sistema, que procura produtividade e eficiência em relação aos sujeitos, e ele usa a expressão curiosa de casulo de servidão, né, que lembra muito essa ideia de que um sistema como o nosso, que favorece, né, que estimula o individualismo, cada um está na sua servidão, mas isolado, então não se vê como classe, não se vê como uma coletividade. A sociedade da troca, em que tudo acontece com tanta liberdade e racionalidade, se subordina à dominação de monopólios econômicos políticos. Que é o que se vê hoje, né? Você tem quem está no comando no mundo econômico e político. São sempre as mesmas pessoas, os mesmos grupos, especialmente no Brasil, em que há uma tradição oligárquica muito forte. E, no entanto, é afirmado a ideia de liberdade e razão o tempo todo, né? A racionalidade formal do capitalismo celebra seu triunfo nos computadores eletrônicos. Veja que ele está escrevendo isso nos anos 60. Que calculam tudo independentemente de sua finalidade. Que são empregados como instrumentos poderosos da política de manipulação e que calculam com probabilidade máxima a chance de lucro. Eu relaciono isso com o uso dos algoritmos, né, em tudo hoje. Tudo hoje adota o uso de algoritmos que automatizam as decisões e aí favorece esse modelo de capitalismo em que é gerado uma lucratividade, uma rentabilidade eficiente, independente dos desejos e vontades dos indivíduos. As massas se encontram no casulo da servidão, como ele falou, e finalmente Max Weber não percebe essas possibilidades intrínsecas à própria técnica, aí no caso, aí é o Marcuse fechando a ideia dele, né? Orgulhoso do burguês que considerava ser, o próprio Weber, né? Ele era fascinado pela missão histórica da burguesia, ser o portador da civilização e da cultura. Ele vinculou sua própria razão à da burguesia. Não chegou a assistir a decadência dessa, né? Já que ele morreu em 1920, na sociedade massa do capitalismo em seu apogeu. Então, o Weber não viu esse processo de decadência, apesar de ter visto a Primeira Guerra Mundial, mas não viu o processo de decadência do capitalismo justamente no seu ápice, que é o que o Marcuse está dizendo. Então, o capitalismo chegou no seu ápice nos anos 20 e o processo de decadência justamente depois de 1929, certo? Mas aí também a visão muito do Marcuse, que é uma visão enviesada, já que ele é um alemão, um judeu tal, que junto com o resto do pessoal da escola de Frankfurt teve que fugir da Alemanha por causa do nazismo. Mas é interessante que me lembra muito o filme Idiocracia, que eu acho que eu já mencionei em outros vídeos, em que o CEO, né, da empresa lá, tipo um mega oligopólio que comanda quase tudo no mundo, o CEO não sabe fazer nada, ele é um idiota como todo mundo no mundo, mas os algoritmos é que tomam a decisão. Então, se foi decidido uma coisa lá por alguém, automaticamente o algoritmo mandou demitir quase todo mundo e aí ele não podia fazer nada porque ele não sabia nem mexer nos computadores, né? Então, é meio que o cúmulo, né, cômico dessa racionalidade técnica que o Marcuse está falando a partir do Weber e que gera a irracionalidade, né, já que ninguém consegue consertar o problema porque ninguém sabe mexer, já que está todo mundo submetido à técnica. Bom, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!